Oi, se você chegou aqui nesse vídeo, ele é a parte 2, tá? Então, se você não assistiu a parte 1, lembre-se de assistir. É o quadro Fazendo com Sentido do mês de outubro. Estamos falando com o Fauaz Tarra, que faz parte da gestão pública da cidade de Jundiaí. E aí ele vai, nessa segunda parte, nós estamos concluindo o nosso bate-papo. Então, se você chegou aqui, vai para a parte 1, porque também tem mais assunto lá para você poder entender a continuidade aqui desse vídeo, beleza? Lembre-se de também assistir a parte 1. E não vou nem ficar falando muito, porque essa parte 2 tá top também. Gente, até daqui a pouco. Bem atentos. E você trouxe nesse ponto, Fauaz, você trouxe uma questão muito importante, que a gente inclusive fala muito, né, para a vida, né, para o coaching, para a carreira. Dentro de um processo de coaching, a gente fala muito sobre isso, para o processo ter um bom resultado, dentro da carreira das pessoas, dentro da vida pessoal, homens, mulheres, mães, o ser mesmo, né? Foco, né? Eu acho que quando você falou, você trouxe muito isso. Por outro lado, se eu tiver foco, eu vou conseguir superar esses desafios, porque eu tenho foco do que eu sei o que o vereador tem que fazer, então eu foco naquilo. Pode vir as outras questões, eu não vou deixar falar, não é minha função. Né? Na carreira, inclusive privada, tem muita gente que é muito assim, né? Departamental, né? Chegou, não é do meu departamento, simplesmente passa. Mas não, eu sei que não é o meu foco, eu não tenho que estar focado nisso. Isso chegou até mim, então eu vou abrir o ofício, eu vou direcionar, eu vou fazer o que for. Caminho é perfeito. Exato, mas eu sei que eu não posso perder o meu foco, né? E uma coisa que eu achei muito legal, que logo que eu conheci você e comecei a acompanhar também o seu trabalho, uma coisa que eu achei muito legal é que você faz, acho que de domingo, né? Tipo um balanço do que foi a semana dentro da Câmara Municipal, né? E eu falei, poxa, é tão legal, porque assim, a gente que está aqui, nem sempre a gente sabe o que está rolando, né? Porque a gente também vai para as nossas vidas, para nossos compromissos, e nem sempre a gente acompanha, vai lá e tal. Agora também com a pandemia eu nem poderia ir, né? Mas assim, a gente não tem às vezes essa proximidade, mas quando você traz isso ali nos stories ou num vídeo, aí aproxima. Isso, falamos junto. Perfeito, né? Eu falo que isso faz toda a diferença. E aí, antes de eu ir para a próxima pergunta, essa não estava no script, mas eu gostaria, inclusive, como pessoa, porque o que é o sentido, inclusive, desse quadro, né, Fauaz? Eu até comentei com a Raquel, não é a campanha, não é fazer campanha, não é nada disso, mas é trazer também mais isso, esclarecer o que nós, eu digo por mim, inclusive, precisamos saber da vida de quem está do lado de lá, precisamos saber precisamos buscar saber também, né? Daqui a pouco nós estamos nas eleições, por isso que eu quis muito fazer esse quadro o quanto antes, né? Porque começou agora o período, né, de eleitoral em si, e daqui a pouco nós vamos estar ali nas urnas. Então, eu gostaria muito que você trouxesse o que você acredita, né, que nós, eleitores, cidadãos e tudo mais, o que a gente precisa ter de visão, né, para poder dar também essa proximidade, se aproximar, escolher melhor, escolher bem. O que você acredita que nós temos que fazer mais, né? Que você estando do lado daí, você fala, poxa, os eleitores precisam ter mais foco nisso, naquilo, entender, enfim. O que você traz? Pergunta muito boa e bem assim, que nos faz refletir, né? Que nem nessa eleição nós temos aí praticamente 470 candidatos. É muita gente. Então, é assim, a Fabrínia que está conversando comigo, no mínimo 15, 20 candidatos ela conhece, não tenho dúvida disso. Gente, amigo, vizinho, trabalha junto, enfim. Então, todo mundo tem muita relação. Jundiaí é uma cidade que as pessoas se relacionam. Então, eu acredito assim, que a Câmara, ela é transmitida, tem na internet, só que a gente não tem uma educação política, o país não tem nenhuma educação, né, matemática, por português direito, imagina a educação política. Nós não fomos ensinados, né? Nós não tivemos isso. Então, é algo cultural, né, que está na raiz. Então, a gente teria que tratar a raiz. Mas, no momento, eu acredito que as pessoas teriam que conhecer o candidato, as suas propostas. Eu também acho que se eu não fosse candidato, eu já estou cansado daquela história. Farei mais pela segurança, farei mais pela saúde. Poxa, gente, isso aí já cansou, sabe? Esse tipo de política já não cabe mais. Ou ir na feira, ficar cumprimentando as pessoas, entregando santinho. Ou pior, assistencialismo. Isso é grave, né? A pessoa que vende seu voto, que vende por uma cesta, um pedaço de um tijolo, de um cimento. Então,
são toda. Eu acredito que isso está mudando também. Graças a Deus, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais engajadas, querendo saber de política. Então, hoje, o recado que eu dou é isso, que as pessoas procurem saber quem é seu candidato, tenham alguém em mente. Muitas pessoas não querem nem votar, Fabrini. Eu pago a multa e não vou para a praia. Isso é muito grave, porque alguém vai estar lá. Então, vote em alguém que vai te representar, que você possa amanhã cobrar, que você possa levar uma demanda. Então, eu acho que as pessoas precisam se envolver mais. Não é fácil, porque não está intrínseco na nossa sociedade, não é algo que a gente vive, respira isso, uma pessoa não quer nem saber. E ainda mais com o histórico negativo de políticos passados, aí é a receita perfeita para a desilusão e o afastamento. Então, eu acho que é isso. E aí, só voltando no que você falou lá atrás, do que eu faço aqui na Câmara desde o início, eu ponho a pauta da sessão um dia antes da sessão, para as pessoas terem acesso, e no outro dia da sessão encerrada, né, eu trago sessão em 5, que eu faço um balanço do que foi aprovado na sessão, os projetos mais relevantes, para as pessoas terem acesso como se fosse um resumo. E na pandemia também, toda sexta-feira eu trazia um balanço da Covid da nossa cidade, né, na semana. Muito legal. Enfim, é isso, as pessoas precisam se engajarem mais, estarem mais atentas e quererem entender um pouco mais de política e saber qual é a do seu candidato. Acho que é isso. O que o seu candidato vai te trazer de propostas? Qual a ideia dele? É o mais saúde, mais segurança? Ou tem uma proposta legal, tem uma ideia? Ninguém aguenta mais só a crítica pela crítica. Isso também não tem mais sentido. Então, basicamente isso. Foquem em candidatos que tenham propostas. E é o que a gente fala muito, que seja smart, né? Inclusive, hoje entrou na nossa rede social uma postagem falando sobre o smart, que seja específico, mensurável, atingível, relevante e tangível, né? Então eu falo que se os gestores, né, tiverem essa visão eu vejo você falando como se fosse muito seu, né? Como se fosse a minha empresa que eu estou fazendo a gestão. Então, o que eu gostaria de falar sobre ela, o que eu gostaria de mostrar sobre ela, né? Então, eu falo que se tiver essa mentalidade de cuidar muito bem, como se fosse um negócio meu aqui, né? Eu acredito que cresce muito, né? Porque daí eu vou tentar reduzir custos, eu vou tentar fazer um monte de coisa, né? Só um dado importante, assim, quando eu assumi aqui, Fabrício, desde 2017, você já falou com a Raquel. A Raquel é jornalista, é minha amiga de infância. Então, o que eu procurei aqui na Câmara? Fazer um trabalho muito bem sério, sabe? Muito sério, planejado, porque não dá mais também para levar nada na coxa. Nunca pôde, mas a gente sempre viu aquela coisa. Não, aqui eu profissionalizei, sabe? Com responsabilidade, com respeito ao munícipe, dando o retorno. A população quer isso, retorno. Nem que for um não. Tem gente que não entende. Mas quando você dá um não explicando, a pessoa tem que entender. Nem tudo está na nossa mão. Mas aqui, graças a Deus, eu fiz um trabalho muito profissional, né? Até respeitando muito o eleitor. E não fazendo as coisas na coxa. Vai tudo solto e por aí vai. Acho que planejamento em tudo é a alma do negócio. Planejamento, show. E como que funciona isso de verdade, assim, eu aqui, leiga, perguntando. Como que você se tornou presidente da Câmara, assim, como que isso aconteceu? Bom, vou contar até um bastidor aqui, né? É meu primeiro mandato, como você disse, né? O Gustavo Martinelli, que hoje é candidato a vice, era o presidente no primeiro biênio, e aí no segundo biênio tem outra eleição. E, sinceramente, eu tinha medo, não tenho vergonha de falar, eu tinha medo. Primeiro mandato, né? Não tem aquela experiência toda. E aí eu estava um pouco ansioso, receoso. Gustavo Martinelli insistiu, falou: Foz, você é um menino do bem, trabalhador, você tem que se candidatar. E aí eu me coloquei à disposição, né? E fui conversando com os colegas, trouxe um apoio daqui, um apoio de lá, e aí sim é uma construção, porque eu preciso ter a maioria dos votos. E aí, graças a Deus, eu fui eleito com 16 votos contra 3 contrários. Aí eu fui eleito o presidente, que também é uma responsabilidade, assim, do tamanho do mundo, gigantesco. Eu falo, só aumenta daí, né? Porque se eu já fui com os meus projetos, com o meu planejamento, de repente eu estou, né, como presidente de outros colegas que têm outros projetos, que têm outras coisas também, e eu fazer a gestão disso, independente de interesse, não é? Perfeito. Caramba, eu falo que... Não, e 30... Viva a missão, é isso, viva a missão, não isso. Essa frase é perfeita. É perfeita. Hoje, 100% da sua dedicação é a gestão, a ser vereador e ser presidente da Câmara. Sim. Não tem outra atividade. Não, legal. Na época eu fechei o comércio e tal, e quis focar, porque é missão mesmo, é uma missão que eu tinha, eu queria fazer muito bem feito e não queria deixar falha, sabe? Queria atingir as minhas metas, e então eu me dediquei 100% aqui ao parlamento.
Show. Então, por isso que você consegue, inclusive, dar toda essa amplitude, né, de ações, de proximidade, de não sei o que, porque você está focado justamente. Você vive a missão, vive com sentido e vive a missão. Bom, Falaz, eu sei que, olha, eu falo que quando pega, eu sabia que ia ser uma conversa boa, mas daí vai... Quero ver você editar isso aí depois. Eu quero ver também como que faz. Tem conversa que eu não consigo, eu ponho na íntegra e pronto, porque eu falo, tá tudo rico, e eu falei que ia ser rico, né? Eu acho que antes de você entrar, né, qual era o sentido que você via e agora, depois de ter vivido tudo isso, por que você, inclusive, o que te fez falar, não, eu vou me candidatar de novo, eu quero continuar fazendo isso? Como que você via antes, se mudou sua visão de antes e de depois atuando, e por que você quer continuar? Bom, antes era aquilo, né, aquela vontade de fazer políticas públicas e transformar, né, levar para a discussão boas ideias, bons projetos, e transformar a vida das pessoas de maneira correta, da maneira que o vereador tem que fazer, através de políticas públicas, bons projetos, leis e fiscalizando o prefeito. E quando eu fui eleito, eu só tive certeza disso, que é possível, que se a gente for persistente, foco na missão, a gente consegue sim colocar em prática. Não é fácil, eu vou dar o exemplo dos fogos. Proibição do rojão, perdemos 2017, perdemos 17 e 18. Em 2020 foi aprovado com apoio popular. A gente foi achincalhado aqui na Câmara em audiência pública, xingado, e a gente persistiu, e hoje a população entende o malefício do fogos com estampido, com rojão. Então, vale a pena. Se você persistir, né? Persistir e construir com a sociedade, é maravilhoso. Eu tive um projeto aqui na casa, que ele foi um tema muito importante, que era sobre alimentos ultraprocessados, salgadinho, bala, chocolates, que qual era que na gôndola dos caixas, dos mercados, esses produtos ficassem a 1 metro de altura, só para cima, não para baixo. Por quê? Para preservar as crianças, que geralmente a embalagem tem ligação com o herói, colorido. E aí foi aprovado, mas teve um veto e acabou sendo permitido. O projeto não avançou. Mas a gente perdeu, mas a gente ganhou, porque a gente trouxe à luz da sociedade essa discussão. Então, eu sou muito disso. Tudo tem um tempo de maturação. Então, por isso que me dá mais vontade, sabe? De continuar trazendo bons projetos, abrindo diálogo para a sociedade. Eu escuto hoje muito isso. Poxa, eu nunca tinha ido na Câmara, nunca tinha falado com o vereador, e hoje as pessoas têm acesso, conhecem. A gente não é bicho, a gente está aqui por causa das pessoas. A gente representa a população e a nossa obrigação é servir. Então, eu acho que as pessoas se sentem servidas aí por nós, no sentido de colocando à disposição, abrindo diálogo. Para mim, isso é a maior assim, orgulho e me dá mais vontade de continuar. Uau, que show! E você vê essa coisa dos fogos, eu conversando justamente aqui, a moça falou, Fabrini, muitas pessoas acham que, além de ser muito importante também por conta dos animais e de toda a problemática que envolve, sim, ela, por ter justamente um filho autista, ela falou, eu tinha que dar remédio para o meu filho dormir. Olha que forte isso, porque ele ficava em choque com os barulhos. E aí ela tinha que dar, né, ela falava, todo dia 31 era assim, então ela falou, eu tô torcendo para que esse ano, ela falou, e farei realmente a denúncia, se for o caso, porque a gente, enquanto população, também precisa validar para que isso se estabeleça, né, para que isso realmente aconteça. E é importante, Fabrini, assim, a população precisa ter consciência que as mudanças não são do dia para a noite. A lei foi aprovada, legal. Mas, óbvio que não tem como a prefeitura fiscalizar 100% em todo momento, porque não tem. A Câmara pôde proibir a soltura, a gente não podia, por lei, proibir a venda, no caso. Mudança de cultura, né? Pedir licença para você, Fabrini, falar com seus espectadores, as pessoas que acompanham o seu trabalho, que a gente tem que saber ter maturidade, paciência. Eu dou sempre o exemplo do balão. O balão, 20, 30 anos atrás, era bonito, as pessoas soltavam, faziam competição, enchiam o céu de balões coloridos. Hoje é crime, tem multa da cadeia. Então, é assim, tudo tem um processo. Fumar em local fechado, quem diria que um dia a gente ia falar, meu Deus, tem uma pessoa fumando do meu lado. Hoje em dia, você tem asco de sentir alguém fumando ao seu lado. Fumava em avião. Então, o cinto de segurança, que também ninguém, nunca pegou, as pessoas hoje usam, ninguém mais anda sem. Então, é assim, os fogos é a mesma coisa. A gente ampliou a discussão, abriu o leque, além dos animais silvestres e domésticos, crianças autistas, idosos, acamados, enfim, uma série de seres humanos e animais sofrem muito. Então, é esse processo de maturação que as pessoas precisam saber encarar e ter paciência, que a gente vai mudando a sociedade.
E assim que a gente muda mesmo o cenário e uma cultura, e não é fácil mesmo, é através de trabalho, por isso que a gente até tem como lema, né, no Office, no Viva com Sentido, juntos somos mais fortes e vamos mais longe, né, então se estivermos juntos, aí a coisa acontece e a gente ganha tempo, porque acontece mais rápido. Sim. Quando você chegar lá na frente, falar, sei lá quanto tempo vai ser esse lá na frente, tá? Mas quando você chegar lá na frente, que você olhar para trás, o que você quer ter visto, como o que você construiu, o que você deixou, o que você, que nem você falou dos seus familiares, né, que vieram de outro país, o que você daí quer olhar e falar assim, né, falar, tá, fez isso, construiu isso, para o seu filho poder ver como é que vai ser. É, uma pergunta bem, assim, até emotiva, né? Porque a gente pensar daqui 20, 30, 40 anos, olhar para trás, né? A gente, sei lá, tomara Deus que a gente esteja vivos até lá para ver tudo isso, mas, assim, o maior desafio, assim, o maior orgulho é deixar um mandato muito transparente, as minhas ações todas transparentes. O político tem essa fama, talvez, enfim, de fazer as coisas escondidas, obscuras. Eu não, eu quero ser aquele vereador que foi transparente e acessível, então, e com bons projetos. Eu acho que esse legado, eu acredito que eu ficaria muito orgulhoso de olhar para trás e falar, poxa, discutimos bons projetos, né? Fomos acessíveis a quem quisesse reclamar, trazer ideias, sugestões, e principalmente transparente. Tudo fazia, colocava nas redes, inclusive com presidente eu tive que tomar decisões difíceis na presidência, como a troca da frota, como a reforma de prédio, eu sempre com muita cara limpa e como vocês dizem, a gente vira vidraça, chamando a imprensa, chamando os órgãos fiscalizatórios, explicando os motivos, os porquês, e graças a Deus a gente sempre foi bem compreendido, as pessoas, porque se a gente esconde alguma coisa, você está de errado. Quando você traz para a sociedade, mostra o argumento, as pessoas criticarem pela crítica. E acontece, a gente às vezes escuta a crítica pela crítica, mas é isso, transparência, bons projetos e ser acessível, eu acredito que eu ficaria muito orgulhoso de olhar para trás e saber que isso foi real, né? Foi um legado aí construído por Falcas. Tomara. Né? Como que é o nome do seu filho mesmo? Yunis. Yunis, olha que nome bonito. Yunis. É o nome do profeta Jonas. Uau. Em português, em árabe, né? No caso. Olha que show, né? Então ele vai poder olhar e falar assim: ah, meu pai, olha, tá vendo tal projeto? Ó, tá vendo tal coisa? Meu pai foi muito, né? Vai ser muito orgulho. Legal. Falaz, agora, com muito pesar, mas chegando na reta final, como nós sempre abrimos aqui, inclusive para empreendedores, para profissionais, né, de outras áreas, eu também quero abrir esse espaço para você, para que você deixe um recado, ou justamente como que as pessoas podem, né, te acionar, te conhecer melhor, para também, quem sabe, conhecendo o seu trabalho, escolher por você também. Então, assim, o espaço é seu para você deixar aí um recado, um convite, ou o que você quiser. Bom, primeiro, obrigado, Fabrício, pelo convite. Queria ficar horas aqui conversando. Você é uma pessoa brilhante, com luz própria. Eu tenho muita alegria de ter amizade com você e muita gratidão nesse bate-papo. E assim, de mensagem, Fabrini, pedir para as pessoas refletirem sobre a política da nossa cidade, né? Procurem saber, procurem conhecer as pautas. Não vão também nas críticas que nós temos por aí. Procurem saberem a verdade, procurem a gente para trazer boas ideias, boas informações. E, enfim, eu tô muito feliz, né, com o que a gente tem feito nessa legislatura. Me coloco sempre à disposição de vocês todos que estão acompanhando, vão acompanhar aí a Fabrini nos próximos dias. E a gente é muito preocupado com a cidade, muito preocupado com as pessoas. Então, por isso, quando a gente faz um projeto, a gente faz debate uma pauta, sempre é muito bem pensado, elaborado e planejado. Então, fiquem com isso na cabeça, tá? Se vocês... e se tiverem outro candidato, também procurem saber desse candidato, do seu vizinho ou parente, mas fiquem próximos, sabem? Procurem saber a história de cada um. E é isso, Fabrício. Eu estou de portas abertas para a gente sempre conversar. Viva a missão. Eu acho que essa frase aí a gente leva como legado aqui desse nosso bate-papo. Nosso bate-papo. Gratidão, muito obrigada mesmo, Falaz, por tudo. E sim, né, estaremos... Que dia que é a mesma eleição? É novembro, Dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro, então, serão de 437 que você falou? Quase 70, mais ou menos. 470. 470. Quantos que estarão assumindo?
19 cadeiras. 19 cadeiras. Então, gente, olha a responsabilidade, né, que a gente tem de realmente pegar todo esse histórico, poder se aproximar e aí fazermos boas escolhas. E eu torço por você, que você tenha muito sucesso aí em todo o processo que envolve, né, até o dia 15 de novembro. E que nós também possamos aqui, a partir desse canal, poder também contribuir para que as pessoas tenham cada vez mais clareza e decidam cada vez mais pela cidade, pelo país, e isso é o principal, não por partido, não por isso, não por aquilo, mas sim pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa cidade. Quem quer mudança, Fabrício, só tem uma ferramenta, pelo voto. São as pessoas que estão ali eleitas, que podem, sim, de fato, discutir boas políticas públicas e fazer mudanças importantes. Então, não joguem seu voto fora, tá? Seu voto é extremamente importante. Pois não adianta amanhã não votar e votar em branco, enfim, e ficar reclamando. Então, é melhor você escolher alguém, procurar saber e dar o voto correto. E eu também queria parabenizar por escolher abrir esse espaço para uma figura política, pública. Isso, né? Eu sei que você abre para diversos nichos e é muito legal você valorizar e respeitar o trabalho de um parlamentar aqui. Eu estou numa figura representando os outros 18, mas lembrar da Câmara, então eu fico muito, muito feliz por isso, Fabrício. Obrigada, Falaz. E eu falo que tudo isso é inspiração. Eu também tenho uma fé muito grande, a gente compartilha disso, né? Você também tem esse valor muito forte. E eu tenho certeza que não foi à toa, porque eu falei, tá aí, né? Nós estamos agora prestes a viver um momento importante, e aí eu falei, já sei quem eu vou chamar. E se ele tiver um tempinho na agenda, estaremos juntos. Todo o tempo do mundo sempre, só chamar, Fabrício. Muito obrigada mesmo, e com certeza foi só o primeiro, viu? A gente vai fazer muito mais. E já até falei para o Falaz, em breve também vamos fazer um quadro Viva a Maravilha de Ser Mulher com a esposa dele, que com certeza, vê-se pela pessoa que o Falaz com certeza é uma pérola, é uma joia com certeza muito especial. Sou suspeito para falar, aí eu vou esperar vocês conhecerem ela. Eu tenho certeza que nós vamos amar. Já amo só de imaginar, porque com certeza, como você disse, é uma mulher muito sábia, uma filha de Deus ali que acolhe a família, que acolhe você, né? E que com certeza conduz muito bem a família, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, foi um sucesso, e o que precisar, e não precisando também, pode chamar. E viva a sua missão, que nós vivemos daqui a nossa missão, e sempre fazendo o que se faz com sentido e com bases muito sólidas e valores muito fortes, né? Perfeito, perfeito. É isso aí, vamos junto. Obrigado por tudo. Gratidão. Beijo a vocês todos aí, tá? Fiquem com Deus. Estou sempre à disposição, tá? Até a próxima. Beijo, obrigada, Falaz. Até a próxima, viu? Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço aí na sua agenda. Obrigado, valeu, um abração. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Falaz. E aí, pessoal, gostaram desse quadro? Cara, eu tive esse insight, quis muito trazer, independente da sua escolha. Como bem disse o Falaz, são 470 praticamente candidatos, e desses 470 na cidade de Jundiaí, fora as outras cidades, né? Você aí na sua cidade, se informe. Quantos, inclusive, tem? Quem são? Né? Quem tá ligado a mim? Não vai só porque alguém te falou. Tem algumas coisas que a gente não pode simplesmente... alguém falou para eu votar em fulano. Você viu que o Falaz falou de uma coisa muito séria que ainda tem, que é a venda, né, de votos. Isso é muito sério. Né? A Gislaine, que é uma outra coach nossa aqui, instrutora do Instituto do Instituto Office, né, Viva com Sentido, ela falou um termo que ela ouviu, que votar nulo ou votar em branco é a mesma coisa de você... como é que ela fala? É a mesma coisa de você dar o seu carro para outra pessoa dirigir, sabe? E você ficar... Mas a pessoa vai dirigir para você. Então, assim, lembre-se disso, né? Eu digo por mim, é uma coisa que eu também não tenho tanta busca. Por isso que eu quis trazer o quadro, porque eu falei, poxa, da mesma forma que eu acho que precisa fazer sentido para mim, para que eu faça a minha escolha, eu acredito que as pessoas também precisam ver assim, tá bom? Então eu quis trazer uma pessoa que eu considero neutra, né? Apesar de estar lá, eu considero ele muito neutro em suas falas, que não ia ficar, né? Como é que fala? Angariando, não ia... Não, o Falaz eu acho ele muito neutro. Então eu quis muito trazer ele, sou muito grata pela oportunidade de ter falado com ele. Espero que você tenha gostado. E se preparem, mês que vem o quadro Fazendo com Sentido tá simplesmente incrível. Então, reassistam essas duas partes do quadro. E lembre-se, dia 15 de novembro estaremos nas urnas. Então, que realmente faça diferença e faça sentido a sua escolha, tá bom?
para você e para sua cidade, né? Lembre-se disso, não é só para você a sua escolha, é para você e para sua cidade. Gratidão, gente, até o próximo quadro Fazendo com Sentido. Se conecte às páginas Viva com Sentido no Facebook e no YouTube. Temos quadros preparados com muito carinho, especialmente para você. Fazendo com Sentido.